Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver assistindo o vídeo. Depois vai para a internet, vai pro canal Eclésia Unida de Cristo Heleno no YouTube, ok? Fiquei uns dias sem fazer live. Isso é muito ruim, atrapalha as minhas leituras. Mas em nome de Jesus, vamos fazer, vamos continuar. Aleluia, glória a Deus, vem conosco, Senhor, nos abençoa a mim e a quem vai ver aí as lives, né? Precisamos muito. E aqui, 2 Coríntios 11, começando com o versículo 17, fala assim: O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Então Paulo, ele teve que se justificar para as pessoas da igreja de Coríntios, porque Deus deu a igreja a Paulo, mas chegava ali falsos profetas e ficavam querendo fazer a cabeça das pessoas. Até hoje, naquela época já tinha, até hoje tem, falsos profetas. Pega um crente, começa a ensinar falsas doutrinas, começa a falar mal daquilo que está escrito na Nova Aliança pelos apóstolos, faz outras doutrinas. Tome cuidado, tome cuidado. Se salva pouquíssimas igrejas que prega o que realmente está nos evangelhos e nos escritos apostólicos. Pouquíssimas igrejas se sobram no dia de hoje. E muitas delas, ainda quando vai ler a Nova Aliança, ainda faz uma interpretação segundo a cabeça de cada um. Então nós temos que pedir a misericórdia de Deus para nos ajudar a entender cada dia mais. Então aqui fala: o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Paulo estava falando. Vocês podem falar que eu sou doido, mas eu vou ter que falar. Às vezes a gente tem que falar. Às vezes a gente tem gente por aí que acha que crente é aquele que tem que ficar quieto para tudo. Tem a hora de ficar quieto, tem a hora de falar. Ok? Porque, infelizmente, as pessoas do mundo, elas abusam de você. Então vai ter a hora de você se afastar, vai ser a hora de você falar, e vai ter a hora de você ficar quieto. E Deus nos dá essa orientação. Porque tem pessoas que elas querem atrapalhar a tua vida. Principalmente se você for pregar a palavra de Deus. As pessoas vai aparecer convites, vai aparecer gente te ligando, mandando mensagem. Queima Jesus. Mas vamos lá, vamos à leitura. Então Paulo estava tendo problema ali com a igreja de Corinto, a igreja que Paulo instruiu, Deus da igreja, Paulo instruiu. E vai outros falsos pregadores lá, fazendo a cabeça do povo. E aí Paulo precisa falar um beabá para aquela igreja. Um beabá que a gente fala no dia de hoje, né? E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Então tinha muita gente que ia se gloriar ali naquela igreja, falando que era isso, que era aquilo. Paulo falou: vocês é isso, é aquilo, pois eu vou falar aqui que eu sou. Se é para se gloriar, se é para se amostrar, como diz nós, né? Se é para se amostrar, então eu vou falar quem eu sou. Eu vou entrar então um pouco na carne. Paulo era um homem espiritual, um homem de Deus. Mas aquele povo perturbou tanta cabeça de Paulo, que ele falou assim: pois eu também vou me gloriar um pouco. Já que vocês estão... Por quê? Porque o povo estava se gloriando e estava desviando os crentes. Por isso que Paulo fez isso, para ver se chamava a atenção dos crentes. Tem hora que você tem que fazer umas loucuras, para ver se as pessoas entendem o que você está falando. Se não gostar, paciência. Eu sei que tem muita gente que não gosta de me ouvir, mas eu não estou pedindo pix para ninguém. As pessoas gostam de quem pede pix e de quem fala mal dos outros, fala mal da outra igreja, fala mal. Eu tô
O meu propósito é pregar a palavra. Agora, se a igreja que você conhece não prega a palavra, aí é você que tem que decidir o que você quer de sua vida. E que eu não vou falar para você sair da igreja para outra, não. É você que vai ter que ler a Bíblia e descobrir, se ler os evangelhos e as cartas dos apóstolos, vai descobrir se a sua igreja está de acordo com ela ou não. Ok? Mas os falsos pregadores, já existia desde a época do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás. Eu estou lendo Bíblia. É Bíblia que eu estou lendo. Ok? Vamos lá. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize. Paulo falando para a igreja de Corinto. Vocês estão tolerando quem escraviza vocês. É incrível como as pessoas gostam de tolerar quem escraviza. Quem fica pedindo dinheiro, quem fica xingando nas redes sociais, nos YouTubes. As pessoas lá no YouTube, elas pedem dinheiro, xingam as pessoas e as pessoas têm lá 100 mil, 200 mil seguindo. É sério, gente. Olha o que Paulo falou. Gente, eu conheço a Bíblia faz muito tempo, mas toda vez que eu leio, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Olha aqui, ó. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Olha, meu pai do céu, gente, isso é tão atual. Isso é tão atual porque eu vejo isso no YouTube. As pessoas fazem isso e ainda pedem Pix e tem 100, 200, até não sei quantos seguidores. 1000, 100, 200 mil. É exatamente isso que muitos fazem no YouTube. Eu já vi, gente. Eu tenho um canal no YouTube. Eu sigo aquilo que me interessa no YouTube. Mas tem hora que eu abro um vídeo para ver. Nossa, eu começo a assistir 5 minutos, não aguento mais. Ó aqui o que as pessoas fazem, ó. O que Paulo falou para aquela igreja? Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem vos esbofeteie no rosto. É exatamente isso que eles fazem no YouTube. E as pessoas estão lá seguindo e pagando Pix. Vamos lá. Ingloriarmente o confesso, como se fôramos fracos. Essa Bíblia tem a tradução mais antiga. Então, eu não gosto de Bíblia moderna. Vamos lá para a tradução antiga mesmo e Deus vai ajudar a gente a entender. Como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. Eles têm aquilo? Paulo falou, pois eu também tenho. Aliás, eu tenho até um pouco mais, né? São hebreus. Eles são hebreus? Eu também sou. Judeu, povo de Deus. Paulo falou, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. Não, vocês são cristãos. Não. Pelo sangue de Cristo, nós somos judeus também. Só que nós somos judeus de Cristo. Nós somos israelitas de Cristo. Ok? Aí Paulo, vocês são hebreu? Eu também sou. São judeu? Eu também sou. São israelita? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. Nós somos da descendência de Abraão pela fé. Você não sabia, não? Você acha que você precisa... Basta se converter a Jesus de Nazaré, você já é tudo. Mas as pessoas ficam enganando na internet, vocês vão atrás. Vamos lá. São ministros de Cristo? Eles dizem que são ministros de Cristo? Eles dizem que pregam Mashiach, que pregam Yeshua. São ministros do Mashiach. Falo como fora de mim. E Paulo falou, olha, eu estou dando a de louco aqui, mas é ministro do Mashiach, porque Paulo falava essa língua. Paulo falava grego e falava também aramaico e hebraico. Então vamos colocar Paulo falando. Vocês são ministros do Mashiach? Eu ainda mais. Olha o que Paulo fala. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites. Ele já tinha
apanhado várias vezes, gente. Gente, não era uma chicotada não, gente. Era 39 chicotada com ferro na ponta. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês não sabem, não. O cristão de hoje, se alguém olha de cara feia para ele, eu estou sendo perseguido. Gente, vai ver o que Paulo passou. Vamos protestar que nós estamos sendo perseguidos. Veja o que Paulo passou por Cristo. Misericórdia. Misericórdia. Quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando, gente, que evangelho está sendo pregado hoje? Porque tá igual da Bíblia, não. Ó, Paulo fala, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Muitas vezes. Paulo só ficou vivo porque Deus enviava os anjos para proteger ele. Por quê? Paulo era perseguido, as pessoas queriam matar ele, não era apenas bater. Bater é quando castigava, mas eles queriam mesmo era matar. Até matou, apedrejado, mas Deus ressuscitou. Vamos continuar. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, que é 39 açoites. O Senhor Jesus também recebeu. Ok? Quando ele fala aqui dos judeus, é os judeus não crentes. Era do governo do templo de Israel. Ok? Era a lei de lá, do templo. Ok? Não está falando de judeu aqui como povo. Eu também vou sempre explicar isso. Quando eu falo judeus aqui, estou falando da direção de Jerusalém, que tinha a justiça. E eles batiam muito em Paulo, para ver se Paulo negasse Jesus de Nazaré. Okay? Paulo foi apedrejado. Todas as sinagogas que Paulo entrava, não era, em Jerusalém ele não podia nem pisar o pé. Os outros lugares onde ele ia, fora, na Ásia, ali, na Ásia, onde ele ia pregar, ele só conseguia pregar o primeiro sábado na sinagoga. No outro sábado já tinha um monte de gente lá querendo matar ele. E as pessoas saíram por aí pregam era tudo unido. Ai, gente, vocês não lêem Bíblia, não? Vocês acreditam em tudo que eu falo pela internet? Vamos lá. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Você sabe o que é apedrejado, gente? Eles batiam pedra na cabeça, a pessoa morria. Apedrejado, em naufrágio, ali quando o mar, lembra quando o mar espatifou o navio todinho, eles ficaram dentro da água lá, no frio ainda, que depois quando eles chegaram na ilha, eles tiveram que acender fogo para aquentar, e ainda uma cobra ainda pegou o braço de Paulo. Ele está sendo perseguido. É mesmo, irmão? Você está sendo perseguido? Igual o apóstolo Paulo, você está sendo perseguido? Olha. Misericórdia, gente. Até a página da Bíblia que eu estou lendo aqui. Entra um negócio aqui, gente, que... Misericórdia, Deus é mais. Mas nós vamos voltar. Para o glória do nome de Jesus. Até a página da Bíblia que eu estou lendo aqui sai do lugar. Jesus! Aqui, ó. Vamos lá. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite. Dos judeus que eu disse, da liderança política, ok? E da liderança do templo, porque a política e o templo estavam ali unidos, ok? Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado e naufrágio. Eu estava lendo esse versículo. 3 vezes. Naufrágio 3 vezes. Não foi só aquele dia que o navio se patifou, não. Teve outras vezes também, ok? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Na voragem. Uma noite e um dia na voragem do mar. O que significa aí, gente? Devia estar ali, agarrado num pedaço de pau. As pessoas pensam que assim é tudo fácil, né? Gente, a Bíblia é resumida. Se fosse detalhar tudo, não sabia onde ia colocar tanto livro. Vamos lá. Em jornadas, muitas vezes, em perigos. Jornada é o dia inteiro que ele quer dizer, ok?
muitas vezes em perigos de rios, no rio, em rio também. Até no rio ele era perseguido. Em perigo de salteador, ladrão nas ruas, okay? Nos caminhos, nas estradas. Okay? Em perigo entre os patrícios da mesma pátria. Okay? Em perigos entre os gentios também estavam perseguindo Paulo. Chegou uma hora que Paulo estava sendo perseguido pelos hebreus e pelos gentios. Por quê? Porque Paulo, quando chegava ali que tinha deuses estranhos, Paulo pregava Jesus, o povo se convertia e os gentios ficavam com raiva de Paulo. A raiva dos gentios com Paulo era essa. Jesus expulsou o demônio da moça que adivinhava, que eles ganhavam dinheiro com ela. Ok? Então, também os gentios ficavam com raiva dele por causa disso. Em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto. Até no deserto ele estava em perigo. Ele estava na cidade, estava em perigo. Ele estava no deserto, estava em perigo. Então Paulo falou assim, vocês estão sendo perseguidos. Se Paulo viesse aqui hoje, vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão com medo aí de ser perseguido. O que eu passei? Vão votar em fulano para a gente não ser perseguido. Se Deus quiser, você vai ser perseguido, independente de fulano entrou ou não. Para de... Você não lê Bíblia não, gente? Quanto mais tem medo, mais é pior. Essa é a realidade. Que Deus nos dê coragem. Ajuda, Senhor. Quanto mais tem medo, ok? Entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Falsos irmãos, tem um monte. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Frio, nudez, frio, inverno, gente. Você não sabe como que o inverno é terrível, gente. E Paulo passou inverno com pouca roupa. Gente, eu já passei por inverno. Em Jerusalém também tem frio, tá? Tem vezes que neva lá também, ok? Mas na Ásia, na realidade ele não tá nem em Jerusalém, tá na Grécia, na Ásia, mas ali tudo tem inverno com neve. Além das coisas exteriores, a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E fora tudo isso que ele sofria, ele estava sempre preocupado com as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo. Ok? Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Onde ele estava? Em Aretas, em Damasco. Porque o povo, quando ele chegava nessas outras cidades, aquele povo que não gostava dele, fosse da sinagoga ou fosse dos gentios, a sinagoga é porque ele não queria que pregasse Jesus. E os gentios é porque ele expulsava os demônios e as pessoas paravam de crer nos falsos deuses e passavam a crer em Jesus. Aí os gentios perseguiam ele. Então, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guardas à cidade dos Damascenos para me prender. O povo ia lá, fazia até a cabeça do governador. Não, tem que prender ele, tem que matar ele, tem que fazer isso com ele. Então a vida de Paulo era assim. Tanto fazia ele estar no meio de judeus quanto no meio de gentios. A vida de Paulo era perseguição. Ok? Mas num grande cesto me desceram por uma janela. Até por um cesto
que a cidade, elas eram muradas. Hoje em dia a pessoa não conhece, quem não vai nesses lugares não sabe como é que é. É um muro muito alto, muito largo. Então, pro lado de fora era muito alto, pro lado de dentro às vezes tinha casa encostada no muro. Então, quando eles entraram pelo portão da cidade para prender Paulo, os cristãos que estavam dentro daquela cidade subiu no telhado de uma casa encostada no muro, já tinha colocado Paulo dentro de um cesto, amarraram lá umas cordas e foi descendo Paulo devagar. Quando as pessoas chegaram ali, os cristãos já tinham se despistado, também já tinham ido para outros lugares, e aí eles remexeram a cidade todinha, não achou Paulo lá dentro. Enquanto isso, Paulo foi pro meio do mato, ali ele passava fome, passava sede, até ele chegar em outra cidade e até alguém dar algum crédito para ele, porque vai aparecer uma pessoa assim, não é que vai aceitando logo de cara, né? Então nosso apóstolo Paulo sofreu muito, muito, muito. Então, se alguém vir lamentar para mim que está sendo perseguido porque alguém falou qualquer coisa, eu te recomendo, veja o que Paulo passou antes de dizer que está sendo perseguido. Tem que votar em fulano, porque senão nós vamos ser perseguidos. Vocês acham que se tiver que ser perseguido, fulano vai livrar? Não vai, não. Não vai, porque quanto mais o crente tem medo, se associa, quanto mais o crente se associa à política, liga à política, fica com essa idolatria, pior é, pior será. Vamos buscar a Jesus de Nazaré. Ele sim nos livra da ira vindoura que está perto. E vos deixo aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz, shalom, até a próxima. Paz.